Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E antes da gente falar com a minha convidada especial, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você já coloca aí também, que tanto eu quanto a minha convidada a gente pode responder. Porque assim, esse programa é muito especial, muitas dicas também, porque a gente vai conversar aqui com uma super mulher, que é a Magali Leite. Magali, obrigada por ter vindo, um prazer te receber. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo Ela Investe. Acho que você faz uma grande diferença e um grande serviço para as mulheres do nosso mercado e para pessoas que são interessadas nos assuntos que você traz aqui para discutir. Então, estou muito honrada com o convite. Obrigada. Eu também estou muito honrada com a sua participação, que você também é uma super mulher. Magali, presidente do IBEF e CEO da Espaço Laser. Uma mulher, como a gente diz, chegou lá, né, Magali? Mas Estamos no até caminho. chegar, tem uma jornada. Conta pra gente um pouco da tua jornada. Olha, minha jornada ela não é nada óbvia. É mesmo, adoro isso. Gosto. A gente gosta de desafios que são importantes para um caminho de carreira que não é óbvio. Então, desde cedo, eu comecei a trabalhar no mercado como profissional de finanças, mas eu fiz escolhas muito diferentes de caminhos de carreira. Eu acho que isso, de certa forma, acabou me ajudando muito a construir uma estrutura e uma expertise profissional que é um pouco diferente do que a maioria dos profissionais do mercado oferece. Então, talvez tenha sido isso que foi o meu diferencial como profissional, eu ter ousado um pouco nas escolhas, nos caminhos e nas empresas por onde eu passei. Ousadia e coragem, né? Porque Também. para fazer muitas mudanças e É, transições, escolhas, né? Teve exatamente. alguma dessas escolhas que foi realmente difícil, impactante para você? Ou foi o pulo do gato na tua vida profissional? Eu, durante muito tempo, fui reconhecida como uma profissional de turnaround. Então, Uhum, trabalhei em cases bem desafiadores em termos de recuperação do ativo, muito ativo uhum. estressado. Então, num momento que isso não era muito comum no Brasil. Hoje, Hoje é. recuperação Uhum. judicial, as empresas estão anualmente tendo que reestruturar suas dívidas, repactuar seus acordos. Hoje isso é mais comum porque o Brasil é um mercado onde o que não existe jamais na gestão das empresas é estabilidade. Então, o normal para a gente é viver num ambiente bastante desafiador no mundo dos negócios. E eu optei muitas vezes, quando trocava de empresa, por aceitar desafios que eram bastante complexos e que me traziam bastante complexidade também na gestão de carreira. Cria-se uma bagagem aí, né? E uma casca também para Exatamente. você atuar no mercado. E a gente está falando de mercado também que muitos homens, né? Predominantes ali, né? Nesse mercado de trabalho e você se destacando. A maior parte da minha carreira eu fui CFO, estou CEO. Eu acho que tudo a gente tem que entender que existe um tempo, existe um ciclo, uma maturidade que precisa ser respeitada, mas, sobretudo, quando eu penso na minha trajetória como um todo, estar presidente do IBEF para mim hoje é uma conquista enorme também, porque no IBEF é um instituto, a gente não tem um dono, não existe ali uma definição rígida de quem vai liderar o instituto. Então, quando a gente é convidado para ocupar essa posição, é porque não só você tem uma carreira de destaque, tem um reconhecimento do ecossistema de finanças, que é a estrutura que norteia as decisões e o posicionamento do IBEF. Quando a gente chega nessa condição, é porque, de fato, temos uma contribuição diferenciada em várias áreas da nossa vida, inclusive nossa atitude, a forma com que a gente encara esse mundo de executivos e o network, obviamente, que a gente constrói ao longo da vida. Isso tudo faz com que a gente sobressaia e, eventualmente, seja convidado para liderar, para ser presidente do Instituto em um biênio. Então, estou muito feliz porque não deixa de ser uma forma também de reconhecimento de trajetória.
Não tenho dúvidas que a tua carreira, a tua capacidade de gestão, de integração, faz total diferença ali. A gente está falando que o IBF, Instituto Brasileiro Executivos de Finanças, e ali a gente está falando das maiores empresas, de executivos, né? Que a gente pensar de grandes empresas fazem parte do IBF. Então, quanto é importante criar ações, ter uma agenda ali para que realmente tenha cada vez mais não só contribuição, mas que tenha uma integração, né, muito boa, que é o que você comentou, né, Magali? Exatamente. O IBF, ele é um instituto que, de certa forma, se assemelha na questão da gestão às maiores empresas do Brasil. Então, nós temos uma estrutura de governança corporativa que é muito qualificada. Nós temos os melhores CFOs do mercado no nosso conselho de administração, por exemplo, e outros profissionais de muito destaque. A maioria deles, se não está CFO, já foi CFO. E que ajudam muito a colocar o IBF num patamar devido de destaque, onde a gente tem ganhado cada vez mais reconhecimento. Então, somos quase 1.500 associados hoje, quase 500 mulheres. Não é comum um instituto ter 1/3 dos seus associados do sexo feminino. Então, outro grande orgulho... Qual a proporção de homens e mulheres? 1/3 do instituto são mulheres. Uhum. Não é comum num instituto, principalmente de finanças, ter esse número tão expressivo de mulheres. Isso é ótimo, né? Mas isso é um trabalho das pioneiras que estavam no IBF quando nós éramos 5% ou até menos dentro do instituto. Então, houve ali um movimento de se criar, na época, o que a gente chamava de IBF Mulheres. Então, elas ali, para se ajudarem e para dar um destaque, uma voz à causa feminina dentro da carreira financeira, elas se juntaram na época, fizeram um grupo ali dentro, que foi muito bem sucedido, foram várias líderes de bastante destaque no mercado de trabalho, então sócias de Big Four, CFOs de grandes empresas, e essas mulheres ajudaram a construir esse momento onde a gente chega nesse patamar de ter quase 500 associadas, e que são associadas de bastante expressão e de bastante contribuição dentro do Instituto. Hoje, esse grupo se chama IBF Conecta e ele trabalha em vários aspectos sobre os temas de sustentabilidade, de diversidade. Então, ganhou uma pauta mais ampla, continua sendo liderado por uma mulher. Hoje é a Estânia Moraes que faz essa liderança. Mas o IBF ele tem uma série de outras iniciativas bastante importância para o ecossistema. Para o mercado como um todo, né? E quando a gente está falando dessa questão de mulheres, e você comentou que do número que tinha e dessas ações que foram criadas, e o que a gente vê é o seguinte, ter essa dinâmica de trazer mulheres, de trabalhar em conjunto, todo mundo cresce. O ecossistema como um todo, não só o IBF, né? Mas o quanto essas mulheres também voltaram para suas organizações e melhoraram, implementaram ações, né? Principalmente a gente tem visto o quanto que as Big Fours, por exemplo, elas compartilham, lideram ações aí que depois outras empresas replicam. E ter mulheres na liderança e mulheres conduzindo isso, pra gente é ótimo, né? Para nós, acho que assim, não só como mulher, mas assim, olhando a sociedade como um todo, o quanto que a gente precisa cada vez mais entender que não é uma questão só de diversidade, não é só uma questão de inclusão, que é uma questão realmente da gente aprimorar e trabalhar essa questão do feminino e da mulher em cargos, em posições, até por questões, o quanto que isso favorece muitas empresas em ter ou um conselho ou uma liderança feminina, né? Números representam ali, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a gente não está tratando mais de uma questão de brigar por igualdade. Perfeito. A gente está cansado de saber já por N medições cansado diferentes. De repetir isso, né? O retorno que as empresas que têm um equilíbrio maior de minorias, na verdade nós não somos minorias, nós somos uma maioria subrepresentada. Exato, subrepresentada. Então, o retorno que as empresas dão quando elas têm um equilíbrio maior nessa equação, ele é bastante expressivo. Então, não é mais se tratando de uma questão de brigar por espaço, a gente está falando aqui de dar resultado.
o negócio performar de uma maneira diferente. E é comprovado isso, né? Exato. E a gente tem isso, enfim, o próprio McKinsey fez um estudo onde mostra que mulheres em cargos de liderança têm um efeito direto no resultado da empresa, né? O quanto que isso já deixou de ser uma questão só de diversidade, e você volta trazendo essas diferenças, né? E como surgiu o convite CEO da Espaço Laser? Bom, eu como CFO fui convidada para ir para a Espaço Laser. A Espaço Laser é um outro caso de sucesso da carreira feminina também. Embora a Espaço Laser tenha sido fundada por 3 homens, como a gente tem uma predominância do sexo feminino entre os nossos clientes, a nossa equipe de atendimento ela é sobretudo feminina. Então, nós temos 95% dos nossos colaboradores do sexo feminino. Interessante, faz todo sentido, né? Metade da nossa liderança, da nossa média liderança também são mulheres. E o nosso C-Level tem mais mulheres do que homens hoje. Então, a Espaço Laser é uma empresa bastante feminina, embora ela hoje esteja desenvolvendo muito a penetração do público masculino que tem interesse pela depilação a laser. Ainda é um desafio, mas a gente está aumentando muito. Hoje a gente tem 15% da nossa base de clientes são homens. Mas a Espaço Laser é um sucesso. Ela é uma multinacional brasileira presente em 5 países da América Latina. Já 5 países? 5 países, listada em bolsa. Quantos anos tem a Espaço Laser? A Espaço Laser está completando 20 anos este ano. E nosso desafio é construir os próximos 20, né, definir a estratégia para isso. E, obviamente, que trabalhar num mercado listado em bolsa, no novo mercado, inclusive, para uma empresa brasileira de varejo, são desafios adicionais, são ingredientes adicionais aí que fazem com que a gente goste desse tipo de combinação, né, de desafios. E eu estou muito feliz, porque eu entrei como CFO, rapidamente o meu trabalho foi reconhecido, e há 6 meses eu fui promovida para a posição de CEO. Bacana, que sucesso, inspiração, você sabe disso, né? Acho que muitas mulheres, quando chegam nesse cargo de CFO, CEO, o quanto realmente a gente está falando de representatividade, de inspiração, e conhecer a tua história, e saber principalmente o quanto que você agrega. E a gente até teve um caso, né, antes da gente começar a gravar, que eu te apresentei uma empreendedora, falou, vamos colaborar, né? Mulher tem que realmente trabalhar esse tema. E você faz isso no seu dia a dia? Você tem esse viés? Porque as outras pessoas que estão com você, elas aprendem com a tua própria referência, né? Exato. E a gente... E você faz isso, assim, no seu dia a dia, de realmente trazer mais mulheres, isso sem ser enviesado, naturalmente. É um desafio ainda, né, Cláudia? Por mais que eu goste de fazer, a gente vem de gerações onde a mulher tinha um perfil mais competitivo com as outras mulheres e não com outros gêneros. Então, ainda é um processo que a gente está desenvolvendo. Eu sou super entusiasta das mulheres, você viu, eu vi, você me apresentou, eu fiquei super empolgada com o trabalho dela, com a startup dela, já abraço, já tiro foto, já divulgo. Já indicou? Porque só a gente sabe a dor e a delícia de ser mulher empreendendo neste país, né? Que bacana, que interessante. E eu acho que não é só uma questão de afinidade minha, eu acho que a gente tem esse papel. Tem papel de servir de referência, tem papel de fazer educação dessa turma, de que a gente tem que fazer isso, a gente tem que ter ações afirmativas nós mesmas, não tem que esperar que isso vá vir das organizações, do governo, seja lá de quem for. Eu entendo isso como mais um desafio que eu tenho na minha vida. À medida que eu posso, eu ajudo, eu impulsiono e eu faço elas entenderem que isso é genuíno. Não é porque vai me dar mais exposição e não existe essa coisa da competição. Eu acho que tudo para mim é colaboração.
todas as vezes que eu encontrei uma mulher e que eu tive a oportunidade de impulsionar ou de agregar algum valor ali naquela relação, eu saí melhor do que ela do outro lado. Não tenho Sabe? Porque é uma dúvidas. questão de humildade. E isso retorna, né? Retorna, e todos nós precisamos, em algum momento, da mão de alguém, da ajuda de alguém. Então, quando a gente chega num patamar que a gente acha que está no auge, eu nunca fico confortável, porque eu sempre penso que em algum momento vem uma parte difícil ali na frente, porque você não se mantém no auge o tempo inteiro. Não existe essa intensidade de estou no sucesso 100% do tempo da sua vida, da sua carreira. Em algum momento você vai ter percalços. E aí, olhando nas vezes que eu passei dificuldade e que menos gente estava ao meu lado do que quando eu estou nos momentos de sucesso, é que eu lembro que a gente tem esse papel, essa importância na vida das pessoas também. Eu acho isso fantástico que você falou, porque acho que alguma matéria, alguma entrevista que você deu, que eu li, estava falando justamente isso, né, da resiliência, da força para você realmente crescer, né? E para você também criar a tua própria história, enfim. E eu me identifiquei muito também, porque eu vim de uma família onde realmente eu tive que lutar, eu tive que trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo também. Eu tive que muitas vezes criar as minhas próprias oportunidades e ajudar a família, ajudar pessoas. Então, eu acho que quando você passa por essa situação, por essa trajetória, eu acho que isso já fica um pouco enraizado em você. Você já tem esse olhar, não é isso? E eu acho que você também tem muito disso, dessa cooperação, né? Desse olhar feminino, não só um olhar feminino, mas muito mais do que isso, extremamente colaborativo com tudo que está ao redor, né? O mundo está muito hostil, eu acho, sabe, em certos aspectos. E está na nossa mão melhorar um pouco essa realidade, ou pelo menos dentro das estruturas onde a gente vive e transita. Se todo mundo fizer a sua parte, a vida fica muito melhor. Nós estamos diante de novas gerações que não passaram tanto pelas dificuldades que a gente passou. Então, isso cria também uma certa estrutura emocional que me preocupa, porque nós somos mais solidárias, nós somos mais resilientes, porque a gente capinou pra caramba, entendeu? Nós catamos muita pedra. A sola do sapato, né? Tem exatamente isso. Antigamente, né? Tinha Tem aquele muita ditado, história. né? Olha, pode ir jogando pedra que eu estou construindo o meu castelinho. Isso. A turma que está aí não recebe tanta pedrinha, entendeu? A coisa isso. É mais fácil. Não é? Eu concordo com você. Eu tenho essa convicção também. E antes da gente continuar, que a gente vai falar sobre o prêmio IBEF, que para mim é excepcional, eu quero pedir para você aproveitar agora, curtir, fazer comentários aí, principalmente se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta para nossa querida Magali Leite, por favor, coloque tanto eu quanto ela, vamos responder. Magali, vamos falar do Prêmio IBEF. O Prêmio IBEF, nós estamos esse ano na segunda edição, já encerraram as inscrições, já estamos finalizando aí o processo, mas até para os próximos, né? O Prêmio IBEF, para mim, o Prêmio Fintech, para mim, ele é extremamente importante, principalmente quando eu fui convidada para fazer parte da banca, eu achei interessantíssimo você ter uma organização como o IBEF conduzindo o Prêmio Fintech, que são as empresas da área de finanças com soluções financeiras no mercado. E como que surgiu essa ideia do Prêmio Fintech? Bom, primeiro eu queria te agradecer. Estamos no segundo ano, na segunda edição do Prêmio Fintech do IBEF São Paulo. E o seu nome veio na ideia que a gente tinha de trazer pessoas que eram referência no mundo de startups e de scale-ups, enfim, de fintechs. Então, nós procuramos as pessoas para integrarem a banca que realmente eram reconhecidas nesse cenário. Então, eu queria primeiro te agradecer por estar com a gente por 2 anos. Que agradeço. Dizer para você que o trabalho tem sido incrível, tem enriquecido muito o Instituto. Nós, no Instituto, já tínhamos 3 prêmios muito consolidados.
que é o Prêmio Revelação. Todo ano nós reconhecemos os profissionais que ainda estão subindo na carreira, crescendo até 35 anos e que desenvolveram alguma solução para sua empresa que fez muito a diferença na companhia naquele momento e que é uma contribuição para a comunidade também. O nosso outro prêmio é o prêmio Tombstone. Ele reconhece as 3 principais operações de equity, de dívida e de M&A que houveram no ano anterior no mercado financeiro. Nosso terceiro prêmio, e é o mais antigo, esse ano, vai completar 41 anos de prêmio. Uau! Ele chama o Prêmio Equilibrista. Ele reconhece o CFO do ano. Então, quem ganhou o prêmio ano passado foi o Alexandre Malfitani, que é o CFO da Azul, pela entrega que ele fez quando ele fez toda uma reestruturação da Azul, num cenário muito adverso e num mercado que a gente sabe que é extremamente complexo, que é o da aviação, Isso é verdade. ainda mais no Brasil. Isso é verdade. Com muita receita em reais e todos os custos em dólar. Então, fazer administração de uma companhia desse porte, nesse mercado, é extremamente desafiador. Então, ele ganhou ano passado. Esse ano, estamos aí na 41ª edição. E ano passado, nós já estávamos nutrindo há muito tempo a vontade de ter um prêmio ligado às inovações para finanças, para o mercado de finanças, porque a gente achou que o nosso profissional de finanças, ele vem do mercado mais tradicional, muitas vezes, e de grandes empresas também, e nem sempre tem acesso ao que está sendo desenvolvido de inovação, de soluções para o mercado financeiro, para a carreira de finanças ou para as empresas brasileiras. Então, o Prêmio Fintech foi pensado nesse aspecto. Queremos não só conhecer essas soluções, conhecer esses executivos que têm um tipo de carreira muito diferente de um financeiro tradicional, mas, sobretudo, aproximar os dois mundos. Então, foi um prazer desenvolver o prêmio no passado, recorde de inscrições num prêmio no primeiro ano, foram quase 60 inscrições. As soluções que foram reconhecidas, que foram premiadas, são incríveis e eu sei que eles estão tendo bastante demanda por tudo que eles desenvolveram de solução e estamos muito felizes. Segundo ano, também tivemos um volume muito expressivo de inscrições, com uma banca maravilhosa, e estamos muito felizes com tudo que a gente tem conseguido alcançar com o Prêmio Fintech. Que é maravilhoso. Eu acho super interessante. Você está dando o teu ponto de vista aí, a tua visão, que eu acho que é fantástico. E olhando aqui como investidora aí nesse ecossistema de startups, eu acho que a gente ter o IBEF conduzindo esse prêmio e dando esta oportunidade, eu vejo o quanto que essas startups, as que estão participando, as ganhadoras, o quanto que elas podem também conhecer o IBEF, se aproximar dessas empresas, quantas conexões podem gerar aí, quantos negócios, né? Então, eu acho que é interessante, porque o que acontece? Quando a gente está falando, e a gente está falando de startups, e startups, quando a gente está falando no começo da operação, que às vezes são 2, 3, 4, 5 pessoas, e muitas pessoas, e ali muitos founders ou co-founders, eles não conhecem o mundo corporativo, não têm acesso. Imagine ter que escalar, ganhar o mercado, batendo de porta em porta, né? A gente sabe o quanto que vai ser difícil. Exatamente. Você fazer todo esse trabalho do comercial. E a partir do momento que ele tem... Quantas empresas hoje são no IBEF? Nossa, vocês têm ideia? Há muitas. Muitas empresas. Porque nós temos empresas que são mantenedoras, patrocinadoras, que apoiam a existência do Instituto, mas nós temos muitos executivos de todas as empresas que você imaginar que são associados pessoa física. O que eu tenho de informação muito concreta é que hoje, somando todo o resultado das companhias que são associadas ao IBEF, temos executivos que representam 25% do PIB. Olha só o que a gente está falando, o IBEF né? São Paulo é muito grande. Não, é de uma relevância Muito. incrível. A gente está falando de milhares de profissionais, de pessoas, Exato. de empresas que contribuem, que podem contribuir. E aí tem um ponto muito importante para mim nesse prêmio, que é essa conexão.
é o quando nós temos profissionais lá no IBEF que muitas vezes não conhecem startup, não conhecem esse modelo, mas pode ser, por exemplo, um excelente mentor, pode ser um advisor, pode ser um conselheiro ali para uma fintech, né? E eu acho que assim é um ganho incrível. Então, acho que o que a gente pode fazer é trabalhar ainda mais isso, que esse prêmio, a gente tem o terceiro, o quarto, mas que a gente possa cada vez mais trabalhar essas conexões, que elas são super importantes para o mercado. Então, para quem participou do Prêmio IBEF, segundo o Prêmio IBEF, ok, mas conheça, tenha mais informações sobre esse prêmio e se prepara para o próximo, para o terceiro, já vai se preparando para o terceiro, que é lançado mais ou menos em junho, né? E acho que é uma maravilha isso, né, Magali? É importante, até porque hoje, como a gente tem muitas empresas tradicionais, muitas empresas familiares, e empresas que estão operando num outro ritmo de desenvolvimento da inovação e da tecnologia, é importante até para ter o efeito reverso. A fintech saber qual é o tipo de solução que nós estamos buscando nessas empresas. Quais são as dores também que tem, né? Que a gente tem que trabalhar essas dores. E fintech no Brasil é uma maravilha. A quantidade de fintechs que nós temos, a quantidade de soluções. Nós temos, você sabe que nós temos até dentro do mercado, vou te dar um exemplo, dentro do mercado de Construtec, que é o mercado imobiliário, nós temos algumas soluções que passam, fica uma startup, ela é parte fintech e parte Construtec. Sim. E o quanto que a gente tem aí de ganhos quando realmente a gente consegue compartilhar e trazer essas startups, esses mercados para discutir também, né? Que tem muitos founders que não têm essa visão, não conseguem. E eu acho que é uma oportunidade, é um pouco do que você falou. Parece que está mais fácil hoje, né? Se a gente fosse olhar isso há 10 anos atrás, não tinha tudo isso, mas tem uma oportunidade como o IBEF, né? E eu acho que tem que valorizar, Cláudia, o profissional que ele resolve empreender no Brasil. Empreender no Brasil não é só para fortes, é para muito fortes. Muito fortes. Porque é uma emoção diária. A gente não tem segurança jurídica aqui, como diz o pessoal, né? O passado também é incerto. É um país onde a gente tem uma instabilidade constante, tanto econômica quanto política. Então, para uma companhia ter resiliência, para um negócio conseguir se manter firme, operando com uma margem razoável, gerando emprego, pagando imposto, nesse país é muito difícil. Então, eu acho que as startups vieram para resolver um pouco dessa solução, né? Tem menos obrigação que uma empresa tradicional e resolvem problemas das empresas tradicionais muito, né? Que estão ocupadas gerando resultado para poder pagar um imposto. E muitas vezes não precisa criar uma solução. Exato. Tem no mercado soluções já prontas, né? E a gente faz essa conexão, né? Bacana. Você, então, nem se fale. Magali, quando a gente está falando de mulheres, que CEOs, CFOs, mulheres no poder, você se sente, você gosta dessa, você tem uma sensação de satisfação onde você está agora e o quanto que isso também, você entende que você inspira outras mulheres? Olha, eu acho que, de certa forma, essa inspiração vem naturalmente pela quantidade de coisas, de iniciativas onde eu colaboro e onde eu tenho essa disciplina de cuidar também do lado social, de tudo que eu construí e ajudar no que eu posso, o desenvolvimento de outras mulheres. Eu não me sinto tão vaidosa, digamos assim, porque eu já passei por muitos altos e baixos na minha vida, e eu sei que sempre que a gente está muito no alto, a gente precisa se preparar, porque em algum momento a gente pode sentir alguma turbulência. Então, eu sou muito pé no chão e sou muito pragmática, de certa forma. Eu não consigo ficar assim com uma... Você não fica só vislumbrando, né? Vislumbrada com tudo isso. Eu tenho bacana, muito... interessante. Eu sinto Gosto muito disso. peso da responsabilidade. Olha que bacana, mas não sinta tanto. Aproveita também.
Mas eu, de certa forma, sou muito competitiva. Ah, Então, eu gosto de dar resultado. E aí, eu fico olhando o resultado das outras empresas, dos outros, né, concorrentes. Então, eu quero sempre fazer melhor. Eu quero sempre impulsionar o meu time. Vamos fazer diferente, vamos fazer coisa que ninguém faz. Eu gosto de dar uma impactada, assim, né? Então, a minha cabeça, e o pessoal lá no IBF, não vou nem olhar aqui para o lado, que eles vão rir. A minha cabeça ah. ela gera bastante ideias, né? E eu tenho uma capacidade boa de ir ajudando, de delegando, mas ir ajudando e Mas você fazendo cobra junto. resultado. Mas eu cobro, E você e vê eu me cobro resultado. muito. Te cobra muito. E você vê esse resultado, que a gente está falando que Vejo, mulheres geram mais negócios, vejo, mais receitas, e você é vejo. uma dessas líderes, com toda Exatamente. certeza. É. Inspira também outras mulheres, né? Com toda certeza. E pessoas Sim, como um todo, né? sim, acho que acaba acontecendo naturalmente, mas eu acho que a gente tem que ter a nossa dose sempre de humildade, de pé no chão, porque o mundo não é simples, né? O mundo dos negócios, principalmente, ainda mais onde a gente vive aqui nessa esfera de Faria Lima. Tem muita De São Paulo como um vaidade, todo, né? tem muita, Uhum, muita coisa efêmera, e eu uhum. gosto de construir coisas sólidas e de futuro, e eu tenho muita preocupação com a reputação. Por exemplo, o IBF a gente não pode arriscar. Imagina se arriscar a reputação do Instituto, que tem a quantidade de apoiadores que tem, e que tem a possibilidade. Semana passada a gente fez um evento lá na B3. Então, eu mediei um painel com o presidente da CVM, o presidente da B3. No painel seguinte, nós tínhamos CFOs e CEOs de altíssima relevância para o país. Então, não tem espaço para você errar, não tem espaço para arriscar a reputação. E isso é o que a gente tem de mais importante na nossa vida: é o nosso nome, é o nosso legado, é a transformação que a gente fez com responsabilidade nos negócios onde a gente passou. Então, eu tenho muita essa preocupação, primeiro, de entregar muito. Então, acho que a gente está com triplo ou quádruplo de mantenedores no IBF de quando essa gestão atual entrou. Aumentamos muito o número de associados, aumentamos muito o número de eventos onde a gente participa e que a gente não tinha acesso antes. Então, os principais bancos de primeira linha hoje disputam estar no IBF, disputam receber nossos eventos e nossos associados, porque hoje nós somos formadores de opinião. Hoje nós influenciamos decisões em esferas muito importantes que vão definir o futuro do país. Então, tudo que a gente pode fazer para contribuir de forma diferenciada, nós fazemos. Agora, no segundo semestre, estamos lançando um livro que conta um pouco da trajetória dos nossos profissionais, dos nossos CFOs, ao longo de momentos importantes do país. Então, estamos linkando o que aprendemos profissionalmente, o que aconteceu nas nossas empresas, à medida que a economia do país foi evoluindo e que grandes feitos aconteceram para o Brasil ir mudando de patamar. Que é ótimo, é o legado. Muito. Muito, É um muito livro importante. lindíssimo. Temos Uhum, pessoas importantíssimas acredito. como coautoras, Uhum. gente muito bacana fazendo o prefácio e o pós-fácio do livro. Não posso dar muito spoiler, senão a Mas assessoria a gente aqui, vai né? deixar para que todo mundo tenha acesso depois, porque até inclusive Vai. eu quero Você ter vai no nosso acesso. lançamento, que vai ser assim muito especial Ah, que e legal, muito obrigada. muito justo, muito coerente com o que nós estamos entregando de valor para a sociedade. Que bacana. E falando de representatividade, todo esse trabalho, eu acho tão bacana quando a gente cria essas oportunidades e a gente fala também de diversidade como um todo, não só de mulheres, mas que a gente dá voz e dá realmente essa possibilidade de inclusão, né? Sim. E institutos como IBF, empresas como Espaço Laser e outras tantos que você está envolvida, o quanto que é importante a gente trabalhar com esses temas, né? E o Uhum. Brasil, ele é interessante e a gente tem que entender. E eu Sim. acho que tem uma vantagem que muitas vezes a gente não cria esses vieses inconscientes, né? A gente realmente tem que criar ações práticas e provavelmente você também conduz na tua agenda, né? Sim, eu tento abrir um pouquinho de espaço sempre que eu posso. Eu participo de um programa de uma Big Four que chama Winning Women. Então, Uhum. nós mentoramos empreendedoras.
empreendedoras que já têm um certo tamanho, uma certa relevância e que precisam acelerar os seus negócios. Acho esse programa fantástico. Lindo, Conheço da UI. Isso, a Raquel Santos que lidera, isso. que é uma outra mulher fantástica. Outra mulher fantástica. E, assim, é um orgulho enorme participar, porque eu estou lá do lado da Luísa Trajano, da Sônia Hess. Então, temos mulheres incríveis, brilhantes, que doam o seu tempo para ajudar outras mulheres e, teoricamente, a não ser aquela troca de experiência e a felicidade de você poder ajudar outra mulher a colocar o negócio dela no patamar, a não ser isso, você, teoricamente, não tem grandes ganhos, você está doando um tempo ali. Mas a gente ganha tanto quanto elas. Não é? É isso fantástico. Não é ótimo? Eu acho isso perfeito. A Luísa, ela foi minha mentora durante muito tempo, né? Porque quando eu comecei nessa minha jornada empreendedora, eu criei um e-commerce, eu assisti uma palestra da Luísa e ela se colocou ali disponível para conversar e eu marquei com ela. E a Luísa é fantástica, é uma pessoa que, para mim, ela é uma das maiores executivas mulheres, lideranças. Então, para mim é fantástico. Eu imagino que todo esse trabalho aí que está sendo feito, onde tem a Luísa, eu sei que o trabalho ele se multiplica rapidamente e a gente acaba pegando força. Imagina a Sônia Hess é uma querida também. Então eu imagino. E essas mulheres ficam muito de inspiração para você também, né? Muito. Nós, no começo de carreira, não tivemos muitas inspirações, porque era um mercado extremamente masculino. Exato. Tinha pouca mulher de referência. Mas eu não acho necessariamente tão ruim, porque a gente mirou logo lá em cima. Eu, pelo menos, olhava o homem e falava assim, mas eu quero essa cadeira. É lógico, eu quero essa chegar cadeira. Nesse patamar. É isso, é sobre isso, né? Exatamente. E tem que pensar, né? Acho que até fica de dica para as muitas mulheres, né? Porque você tem que se enxergar, você tem que ter essa sua perspectiva, né? Você tem que ter essa visão. Tem que ter uma ambição positiva, uma ambição que contribua para você mesma, que te desenvolva como ser humano, como profissional. Mas tem que sonhar grande, né? Como não dizem que sonhar grande é pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu acho que eu sempre tive essa ponderação na minha cabeça. Vamos aos poucos, construindo um caminho muito sólido. Eu passei por todos os cargos de uma área financeira, para você ter ideia. Eu comecei lá de baixo, subindo. Eu nunca tive essa ansiedade de queimar etapas, mas eu sempre tive a ambição de chegar muito longe. Mas não era porque eu queria, pela questão da vaidade, eu queria isso, é porque eu efetivamente gosto. Eu gosto de liderar, eu gosto de fazer a diferença no futuro da empresa, eu gosto de fazer coisas que ninguém fez. Adoro desafios. Desafio, mudar, inovação, tudo que você fala assim. Uma vez eu tive o privilégio de participar de uma conversa com o Falcone. Sim. E eu falei assim, por que tem gente, quando a gente traz a novidade na empresa, a pessoa fala assim, não vai dar certo, fica, né, do outro lado, não quero, né, estou aqui na zona de conforto. Ele falou assim, olha, historicamente 20% falam assim, vou com você, tô lá, tô amarradão, vamos fazer acontecer. Uns 20%, 40% fica aqui e o resto fica em cima do muro. Então, eu sempre tive nos 20 tem alguns que torcem contra, né? Tem, então, vamos ser o do outro lado do muro é esse. Olhar, né? O do outro lado do muro não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum. Ou senão até fala vai dar certo, mas assim, é bem desafiador tudo isso, né? Por que você levanta de manhã, Nanda, para chegar e fazer mais do mesmo? É? Sim, para mim não melhor faz sentido. Sempre, né? Exatamente, tem que te trazer mais energia, você tem que aprender, tem que fazer novas conexões. Eu tenho certeza que muitos homens também aprendem com você. Né? Acho que eu faço meu papel, né? Faz seu papel, certeza. Adorei conversar com você aqui. Eu acho que a gente tem assim muita coisa para falar. Depois eu quero falar mais do livro. Acho que a gente pode criar mais conexões para a gente colocar em pauta, né? Eu acho que mulheres como você têm que sempre ter vozes e inspirar e parabéns por tudo que você está fazendo. E antes eu quero te convidar para se inscrever novamente no nosso canal, compartilhar e dúvidas aqui para a Magali, perguntas, olha, aproveitem, coloquem, tanto eu quanto ela, vamos responder. Magali,
Muito obrigada por ter vindo. Você, é, sem dúvida nenhuma, inspiração. Para mim, um presente ter você aqui hoje e que você continue assim, além de linda, uma excelente profissional, inspirando muitas mulheres, muitos homens e criando realmente um mercado muito mais, um mercado que cresce cada vez mais aí, principalmente com seu modelo de liderança. Cláudia, muito obrigada. Parabéns por tudo que você vem construindo. Foi um prazer estar aqui com você. Conta comigo, independente de lugares e de cargos, a gente vai estar sempre se apoiando, vai estar sempre acompanhando a carreira uma da outra. Sou sua fã também e muito obrigada por toda a contribuição lá no IBF. O IBF, nossa comunidade agradece, o nosso prêmio tem sido um sucesso, com certeza, porque tem pessoas como você na banca também. Muito prazer, muito obrigada. Nossa, um prazer. Obrigada, querida. Sucesso. Obrigada.